Quando eu era criança, cresci em uma pequena cidade no interior do Maranhão, cercada por vastas plantações de milho e vastos campos abertos. Era um lugar tranquilo, onde as tardes eram quentes e preguiçosas, e o tempo parecia passar em um ritmo mais lento. Mas tudo mudou naquele verão, quando eu e meus amigos nos deparamos com algo que desafiou todas as nossas crenças. Era uma noite quente e abafada, típica do interior do Maranhão, quando ouvimos rumores sobre avistamentos estranhos nas proximidades. As histórias falavam de animais mortos encontrados nas fazendas, com marcas de dentes estranhamente grandes e um odor nauseabundo no ar. Alguns diziam que era obra do chupacabra, uma criatura lendária que se alimentava do sangue de animais. Curiosos e um pouco assustados, eu e meus amigos decidimos investigar. Armados com lanternas e coragem juvenil, nos aventuramos pelas estradas de terra, observando atentamente os arredores em busca de sinais da criatura misteriosa. O medo misturado com a excitação nos impulsionava para a frente, apesar das advertências dos adultos para ficarmos longe das florestas durante a noite. Foi então que avistamos algo estranho se movendo entre as árvores adiante. Uma sensação de pavor percorreu minha espinha, mas minha curiosidade venceu o medo, e nos aproximamos para investigar mais de perto. O ar estava carregado de tensão enquanto nos aproximávamos do local onde a criatura foi vista pela última vez. De repente, ouvimos um ruído estranho vindo das sombras, como se algo estivesse se movendo sorrateiramente entre os arbustos. Nossos corações dispararam no peito enquanto as lanternas iluminavam a escuridão, revelando uma figura estranha e assustadora diante de nós. Era o chupacabra, uma criatura meio animal, meio monstro, com olhos brilhantes e presas afiadas. Um grito coletivo de horror escapou de nossos lábios enquanto recuávamos, aterrorizados diante da visão assustadora diante de nós. A criatura nos observava com uma intensidade predatória, como se estivesse nos avaliando como suas próximas vítimas. Instintivamente, começamos a recuar, mas era tarde demais. O chupacabra avançou em nossa direção, suas garras afiadas brilhando à luz das lanternas. Corremos desesperadamente pela floresta, o medo nos impulsionando para a frente enquanto a criatura nos perseguia implacavelmente. O som de nossos passos ecoava na noite, misturado com os uivos assustadores da criatura atrás de nós. Finalmente, chegamos à segurança de nossas casas, ofegantes e cobertos de suor. Contamos aos adultos sobre nosso encontro com o chupacabra, mas eles balançaram a cabeça com incredulidade, atribuindo nossas histórias a uma imaginação fértil de crianças assustadas. Mas eu sabia a verdade, pois havia visto com meus próprios olhos a terrível criatura que assombrava as noites do interior do Maranhão. E enquanto me deitava na cama, tentando afastar os pesadelos que me assombrariam pelo resto da vida, sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquele encontro aterrorizante com o chupacabra. Aquela noite ficou gravada em minha mente como uma lembrança sombria que nunca desapareceria completamente. Apesar dos adultos não acreditarem em nossos relatos, o medo que sentimos na presença do chupacabra era muito real. Cada vez que fechava os olhos, via aquela criatura assustadora se movendo furtivamente entre as árvores, seus olhos brilhando com uma intensidade ameaçadora. Com o passar dos anos, a história do chupacabra se tornou uma lenda local, contada nas noites escuras ao redor do fogo. As crianças mais novas ouviam com fascínio e temor, enquanto os mais velhos balançavam a cabeça com descrença, lembrando-se das noites em que eles próprios haviam enfrentado a criatura lendária. Eu, por outro lado, carregava o peso daquela experiência comigo onde quer que fosse. Por mais que tentasse afastar os pensamentos sobre o chupacabra, ele sempre voltava para me assombrar em meus momentos mais escuros. E mesmo que o tempo passasse e a vida seguisse em frente, eu sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquele encontro aterrorizante no interior do Maranhão. À medida que cresci,
aprendi a viver com o medo que ainda habitava dentro de mim, transformando-o em uma força motriz para enfrentar os desafios que a vida me apresentava. Mas nunca esqueci a sensação de vulnerabilidade que experimentei naquela noite fatídica, nem a certeza de que o mundo estava cheio de mistérios que nunca seriam completamente compreendidos. E enquanto deitava na cama, tentando afastar os pesadelos que me assombrariam pelo resto da vida, sabia que o encontro com o chupa-cabra havia deixado uma marca indelével em minha alma, uma lembrança sombria que me acompanharia para sempre, como uma sombra que nunca desapareceria completamente. Em uma noite de outono, enquanto caminhava por uma estrada rural solitária, que me deparei com algo que desafiou todas as minhas crenças e me fez questionar a própria realidade. Eu estava voltando para casa depois de uma visita a um amigo, as estrelas brilhando no céu escuro e a lua lançando uma luz pálida sobre a paisagem deserta ao meu redor. Enquanto caminhava, uma sensação estranha começou a me envolver, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Uma arrepiante sensação de que algo estava errado se apoderou de mim, mas eu continuei avançando, tentando ignorar a sensação de mal-estar que se instalava em meu peito. Foi então que avistei uma luz brilhante e pulsante surgindo no horizonte, um brilho intenso que parecia não ter origem terrestre. Intrigado e um pouco apreensivo, decidi me aproximar para investigar, meu coração batendo descompassadamente no peito enquanto me dirigia em direção à fonte daquela luz misteriosa. À medida que me aproximava, o brilho se intensificava, iluminando o campo ao meu redor com uma intensidade quase ofuscante. Minha mente lutava para processar o que estava vendo, enquanto meus instintos gritavam para que eu recuasse e fugisse dali o mais rápido possível. Mas uma força irresistível me impelia para frente, como se estivesse sendo atraído por algum tipo de magnetismo sobrenatural. E então, quando finalmente cheguei ao local onde a luz brilhante emanava, me deparei com uma visão que desafiava toda a lógica e compreensão humana. Diante de mim, pairando no ar com uma graciosidade sobrenatural, estava uma criatura diferente de tudo que já havia visto antes. Sua pele emitia um brilho prateado, seus olhos faiscavam com uma inteligência alienígena, e suas asas estavam estendidas como se estivesse prestes a decolar para os confins do universo. Fiquei paralisado de admiração e medo diante daquela visão extraordinária, incapaz de articular uma palavra sequer. A criatura parecia me estudar com curiosidade, como se estivesse tão surpresa quanto eu com nosso encontro inesperado. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ficamos ali parados, eu e a criatura sobrenatural, nossos olhares se encontrando em um silêncio carregado de significado. E então, num piscar de olhos, a criatura desapareceu, deixando para trás apenas o eco da sua presença misteriosa. Fiquei ali, sozinho na escuridão da noite, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Meus pensamentos giravam em torno da criatura que havia surgido do nada e desaparecido tão rapidamente quanto apareceu. Seria um ser de outro mundo? Um mensageiro dos deuses? Ou simplesmente uma alucinação causada pela minha mente cansada e sobrecarregada? Naquele momento de reflexão solitária na escuridão da noite, minha mente estava repleta de perguntas sem resposta. Eu me sentia como se estivesse à beira de um abismo de mistério, tentando desesperadamente encontrar um ponto de referência em um mundo que parecia ter sido virado de cabeça para baixo pela presença daquela criatura. A ideia de que a criatura poderia ser um ser de outro mundo era fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Seria possível que estivéssemos sendo observados por seres extraterrestres, cuja existência estava além da nossa compreensão? A simples ideia de que não estávamos sozinhos no universo era o suficiente para fazer minha mente girar com especulações e teorias selvagens. Mas também havia a possibilidade de que a criatura fosse um mensageiro dos deuses, uma entidade celestial enviada para nos transmitir uma mensagem ou nos guiar em direção a um destino desconhecido.
A ideia de que o sobrenatural poderia estar entre nós, interagindo conosco de maneiras misteriosas e imprevisíveis, era arrepiante e excitante ao mesmo tempo. No entanto, uma vozinha dentro de mim insistia que tudo não passava de uma alucinação, um truque da minha mente cansada e sobrecarregada. Talvez eu estivesse tão ansioso para encontrar algo extraordinário em minha vida monótona que minha imaginação tenha criado a criatura como uma forma de escapismo. Mas mesmo enquanto tentava racionalizar o encontro como uma alucinação, uma parte de mim se recusava a acreditar nessa explicação simplista. Havia algo na maneira como a criatura me olhou, como se reconhecesse algo em mim que eu mesmo não entendia, que me fazia questionar minha própria sanidade. No final, eu sabia que jamais encontraria uma resposta definitiva para o que havia presenciado naquela noite. A criatura permaneceria um mistério não resolvido em minha vida, uma lembrança vívida de que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que podemos compreender. E enquanto contemplava o horizonte escuro à minha frente, sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Como caçador experiente, já vi muitas coisas estranhas nas profundezas das florestas que percorria ao longo dos anos. Mas nada poderia ter me preparado para o encontro sobrenatural que tive certa vez, quando me aventurava pelas densas matas em busca de presas para sustentar minha família. A floresta estava mergulhada em uma escuridão densa e opressiva naquela noite, com o som dos grilos e sapos enchendo o ar úmido. Os galhos das árvores se entrelaçavam formando uma cobertura densa sobre minha cabeça, criando uma espécie de túnel de vegetação que parecia se fechar ao meu redor. Enquanto avançava pelas trilhas familiares, meus sentidos estavam alertas, captando cada ruído e movimento ao meu redor. Mas foi quando me deparei com algo que não se encaixava nos padrões familiares da floresta que minha intuição de caçador entrou em alerta máximo. Uma sensação de que estava sendo observado se infiltrou em minha mente, fazendo-me parar abruptamente e avaliar o ambiente ao meu redor com cautela. Procurei por qualquer sinal de presença humana ou animal, mas nada além do silêncio e da escuridão se apresentou. Foi então que percebi um brilho fraco e tremeluzente à distância, entre as árvores adiante. Era uma luz pulsante e etérea, que parecia emanar uma energia sobrenatural. Meu coração começou a bater mais rápido de excitação e apreensão enquanto me aproximei da fonte do brilho misterioso. À medida que me aproximava, a luz parecia se intensificar, banhando a floresta em uma luminosidade etérea que transformava as sombras em danças sinistras de luz e escuridão. Uma sensação de que algo além do compreensível estava acontecendo se instalou em minha mente, enchendo-me de uma mistura de curiosidade e temor. Quando finalmente cheguei ao local onde a luz brilhante emanava, me deparei com uma visão que desafiava toda a lógica e compreensão humana. Uma figura etérea estava pairando no ar, envolta em um halo de luz brilhante que parecia pulsar com uma vida própria. A figura que se materializava diante dos meus olhos era algo que transcendia qualquer explicação racional. Seus contornos pareciam fluir e se mover como se fossem feitos de fumaça, mudando de forma e textura a cada instante. O halo de luz que a envolvia irradiava uma aura de tranquilidade e mistério, envolvendo tudo ao seu redor em uma atmosfera de reverência. Seus olhos, se é que se podia chamá-los assim, eram duas esferas brilhantes que pareciam conter universos inteiros dentro delas. Não havia pupilas nem íris, apenas uma luz brilhante e penetrante que parecia sondar as profundezas da minha alma em busca de respostas que eu nem sabia que tinha. Enquanto a observava, senti uma sensação estranha de paz e inquietação se misturando dentro de mim. Era como se estivesse diante de algo divino e ao mesmo tempo desconhecido, algo que desafiava todas as minhas noções preconcebidas sobre o mundo e a realidade. Por um momento, fiquei paralisado pela beleza e pelo terror daquela visão sobrenatural. Minha mente lutava para processar o que estava vendo, tentando reconciliar a experiência com minha compreensão limitada do mundo ao meu redor. Mas,
Apesar da minha confusão e perplexidade, uma coisa era clara, e aquela figura não era deste mundo. Sua presença tinha um peso e uma profundidade que iam além da simples existência física, como se fosse uma manifestação de forças cósmicas além da nossa compreensão. Enquanto eu permanecia ali, hipnotizado pela figura etérea diante de mim, uma voz suave e melodiosa ecoou em minha mente, como um sussurro vindo de além dos confins do universo. Era uma voz sem palavras, mas cheia de significado e intenção, transmitindo uma mensagem que eu não conseguia compreender completamente. E então, num piscar de olhos, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o eco da sua presença sobrenatural. Fiquei ali, sozinho na escuridão da floresta, tentando processar o que havia acabado de presenciar. E enquanto contemplava o vazio deixado pela sua partida, sabia que minha vida jamais seria a mesma depois daquele encontro inexplicável com o sobrenatural. Após a súbita partida da figura sobrenatural, uma sensação de vazio e perplexidade tomou conta de mim. Eu me encontrava ali, no meio da floresta escura e silenciosa, tentando assimilar o que acabará de presenciar. Cada detalhe do encontro parecia gravado em minha mente, como se a experiência tivesse deixado uma marca indelével em minha alma. Enquanto a luz brilhante que envolvia a figura se dissipava lentamente, o silêncio da noite se intensificava ao meu redor. O som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento pareciam ecoar mais alto do que nunca, como se a própria natureza estivesse reagindo ao acontecimento extraordinário que acabará de ocorrer. Tentei racionalizar o encontro, buscando explicações lógicas para o que havia testemunhado, mas cada pensamento parecia fugir de mim como folhas levadas pelo vento. Era como se a figura etérea tivesse desafiado todas as minhas noções de realidade, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Enquanto contemplava o vazio deixado pela partida da figura, uma sensação de profunda reverência e admiração se apoderou de mim. Eu sabia que tinha testemunhado algo além do comum, algo que estava além da compreensão humana. E enquanto me afastava daquele local sagrado e misterioso, sabia que minha vida jamais seria a mesma depois daquele encontro inexplicável com o sobrenatural. A experiência havia mudado algo dentro de mim, despertando uma sede de conhecimento e uma compreensão mais profunda do universo e de tudo que o habita.